ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado a você que está conosco em FM 85.7. Muito bom dia a você que nos ouve pelas mais diferentes plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a nossa programação pelo nosso aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está conosco no portal bandmulti.com, recebendo em tempo real a informação do nosso interior de São Paulo. Um grande abraço a você que está conosco também pelo nosso canal do YouTube, com a transmissão iniciada neste momento em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso canal de vídeos para você se inscrever, curtir, compartilhar e também receber ao vivo a notificação em tempo real da nossa programação dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã, também na tela da Band News TV. E a partir de agora, eu, Heitor Fredo, convido você a estar conosco também com a sua participação pelo WhatsApp 19 97102 1493. 97102 1493. Edição de hoje do Manhã Bandeirantes, que abre a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Americana, recebendo hoje, já presente aqui nos nossos estúdios, o atual prefeito da cidade, candidato à reeleição, Chico Sardelli, com quem vamos conversar em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Mas antes, um giro pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Obrigado a você que nos dá carona pelas mais importantes rodovias da nossa região. Atenção voltada principalmente para as queimadas, que também vamos destacar em instantes, mas para o trânsito neste horário, principalmente na rodovia Anhanguera. A pista sentido capital apresenta 3 quilômetros de lentidão no trecho de Sumaré entre o KM 110 e 107. Um acidente foi registrado agora há pouco pela concessionária CCR Autoban. Ainda não há informações sobre feridos, mas há o atendimento sendo feito no local, na pista expressa, na pista principal. O trânsito na marginal vai fluindo bem até aqui. Na rodovia Anhanguera também o motorista enfrenta lentidão de 1 quilômetro por excesso de veículos sentido capital no trecho que passa por Jundiaí e mais 1 quilômetro no ponto onde o motorista já tem o acesso à cidade de São Paulo como reflexo das marginais. Melhor opção para o motorista que segue na rodovia Anhanguera é fazer a mudança para a rodovia dos Bandeirantes sentido capital, se esse for o seu destino. Na pista sentido interior, trânsito flui bem nas duas direções, não há dificuldade para o motorista neste momento. Boas condições também na rodovia Santos Dumont, o mesmo vale para a rodovia SP-340 a Campinas Mogi e a 101 a Campinas Montemor. No corredor Dom Pedro, um alto fluxo de veículos registrado nesse momento entre o quilômetro 145 e 138 na pista sentido Jacareí. Motorista que está na Anhanguera, por exemplo, ao acessar a Dom Pedro, sentido municípios como Itatiba, Atibaia, enfrenta essa lentidão que já passa dos 7 quilômetros, 7, 8 quilômetros. Houve um acidente sem vítimas que interditou agora há pouco a faixa da pista expressa no quilômetro 140, que aumentou ainda mais a lentidão desse trecho. Se você puder evitar esse início da Dom Pedro, para quem está na rodovia Anhanguera, sentido Jacareí, você vai fazer também um bom negócio, uma boa viagem. Atualizando agora a situação do interior de São Paulo, que no final de semana registrou uma série de incêndios, muitos deles provocados pelas condições climáticas, outros ainda em investigação sobre a possibilidade de serem focos de incêndio criminosos. Incêndios também associados à forte ventania que foi registrada no interior de São Paulo. Em Campinas, por exemplo, no sábado, 52 árvores caíram em função dos fortes ventos. Equipes do Departamento de Parques e Jardins, o DPJ,
atuaram desde então em diferentes pontos da cidade para remoção de troncos e remoção de galhos. Foram mobilizadas 6 equipes, cada uma com um caminhão, guindaste e 10 trabalhadores. Nesta segunda-feira, os trabalhos estão reforçados com mais 9 equipes, chegando, portanto, a 15 equipes com 150 trabalhadores espalhados pelas ruas de Campinas. O maior volume de chuva registrado pela Defesa Civil na cidade, em 72 horas, foi de 7 milímetros na região leste. No sábado, as rajadas de vento chegaram a quase 76 quilômetros por hora. Isso foi por volta das 4h25 da tarde, na região do Aeroporto Internacional de Viracopos. Há o relato de um fenômeno chamado poeira soprada, quando ocorre de o vento suspender areia, poeira e outras partículas do solo. Isso também ajudou a propagar algumas chamas que já estavam sendo registradas não só na região de Campinas, mas em todo o interior de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes na manhã de hoje, por volta das 8 horas, falou do impacto causado nos territórios paulistas depois dos incêndios que assolaram boa parte do estado desde a última quinta, sexta-feira. Segundo o governador Tarcísio, foram mais de 20 mil hectares atingidos pelas queimadas, sendo predominantemente área de lavoura. Também houve prejuízo em áreas de conservação, florestas, extrações experimentais. Os impactos financeiros devem ultrapassar R$1 bilhão. O agronegócio também foi impactado, já que parte das queimadas atingiu as lavouras de cana-de-açúcar. Segundo o governador Tarcísio, vai ser disponibilizado um seguro rural e uma linha de crédito para os pequenos produtores. Essa com a taxa de juros zero e com 2 anos de carência. A ideia, segundo o governador Tarcísio, é que o Estado possa socorrer essas pessoas que vão precisar, sobretudo o pequeno produtor e o pequeno agricultor. O governador Tarcísio também falou sobre a parceria com o governo federal, dizendo que teve resposta imediata, principalmente do Exército Brasileiro, da equipe do Ministério de Meio Ambiente e outras pastas que também disponibilizaram equipamento e equipe para poder atuar no estado de São Paulo. Mais cedo também, a Defesa Civil, por meio do gabinete de crise que foi instaurado no estado de São Paulo, divulgou os dados atualizados sobre a área total impactada com esses incêndios. E os números, eles são impressionantes. Para a gente fazer uma tradução, para quem não está acostumado com a medição, principalmente do agronegócio, 1 hectare de terra, ele equivale a 10 mil metros quadrados. Um campo de futebol, ele tem, em média, 7 mil metros quadrados. Então, esse balanço da manhã desta segunda-feira, 26 de agosto, da Defesa Civil do Estado, aponta uma área total no interior de São Paulo, no estado todo, de 34.174 hectares atingidos pelo fogo. Isso equivale a pouco mais de 48.800 campos de futebol. Na região de Campinas, que engloba não apenas a região metropolitana, mas outros municípios da área administrativa para a Defesa Civil do nosso interior de São Paulo, a área atingida foi de 11.730 hectares. Estamos falando do equivalente a cerca de 16.700 campos de futebol, somente com as chamas que foram controladas, mas que tiveram esse enorme impacto. O gabinete de crise instaurado no Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil aponta ainda 48 municípios monitorados. Neste momento não há nenhum foco ativo, todos os 48 focos extintos em 14 regiões diferentes do estado de São Paulo. Houve também a necessidade de intervenção para que pessoas fossem socorridas. E foram 4 das mais graves ocorrências que aconteceram no interior de São Paulo. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia Armando Salles de Oliveira, cidade de Bebedouro, por conta da falta de visibilidade devido à fumaça de incêndio em vegetação. 60 pessoas foram socorridas ao pronto-socorro de Altinópolis por conta de inalação de fumaça de incêndio em vegetação. 3 pessoas
na verdade, dois brigadistas da usina Santa Isabel, que atuavam no combate às chamas em Urupês e, devido à dinâmica do sinistro, tombaram o caminhão que tripulavam e faleceram nessa ocorrência. Os casos, sem dúvida, mais grave vindo da cidade de Urupês. E ainda, nesse final de semana, 270 famílias do assentamento Oto Guarani, em Pradópolis, foram removidas preventivamente das suas moradias durante o incêndio em vegetação. Depois do incêndio, 20 casas foram também interditadas pela Defesa Civil por uma questão de segurança. Na região de Campinas, não há neste momento nenhum foco de incêndio. Os pontos de interdição de rodovia também não estão sendo registrados. E na região de Campinas não há nenhuma vítima, nenhuma pessoa ferida, nenhuma pessoa que faleceu. Também não há casos de pessoas desalojadas ou desabrigadas. E nenhuma residência foi afetada pelos incêndios desse final de semana. Situação mais delicada na região de Ribeirão Preto, onde inclusive a partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que você acompanharia na tela da Band, foi adiada e ainda não há uma nova data para a reedição dessa partida por conta da condição de tempo preocupante para a saúde, ainda mais para atletas em atividade física de alto rendimento. O Thiago Prudente foi enviado à região de Ribeirão Preto. Ele vai trazer primeiro para a gente uma reportagem na cidade de Altinópolis, um dos municípios mais impactados no interior de São Paulo nesse final de semana. Olha aqui, o desespero, fogo ali na frente, sério. No vídeo gravado por um celular, o desespero de quem via as chamas se espalhando rapidamente. Tá pegando fogo aqui, a gente tá tendo que sair correndo. Participantes de um festival de música eletrônica que acontecia em Altinópolis, cerca de 50 quilômetros de Ribeirão Preto, tiveram que abandonar o local às pressas. Nesse vídeo, é possível ver o grupo na estrada, fugindo do fogo. Teve que deixar a barraca, teve que deixar tudo, pegar o que conseguir e sair correndo. Dá ruim de respirar aqui. Até o olho tá ardendo. Olha isso. Não dá pra ver nada, ó. Não dá pra ver nada. Desde a última quinta-feira, a região de Ribeirão Preto foi tomada por uma série de incêndios. O pior cenário dos últimos 26 anos. Todo mundo se unindo aqui, ó. A região foi tomada pela fumaça. Tá um pouco tenso, né? Acho que a poeira em torno da gente aqui também bem tenso. E as minhas meninas ainda têm rinite, sinusite, então assim a gente tem que deixar pano úmido na porta, fazer inalação o tempo inteiro. Nós viemos aqui para uma formatura. E quando nós chegamos aqui, muita fumaça na estrada, já estava atrapalhando o trânsito. Misericórdia, vai dar pra impulsar nenhum. Para lidar com a situação de emergência, o governo de São Paulo montou um gabinete de crise e um posto avançado aqui em Ribeirão Preto para coordenar as ações de combate às chamas. Ao mesmo tempo, está investigando se alguns dos incêndios foram iniciados de forma criminosa. 2 homens foram presos, um em São José do Rio Preto e o outro um mecânico de 42 anos em Batatais, pego em flagrante com um galão de gasolina. É uma coisa que nós não vamos tolerar, as forças de segurança estão bem mobilizadas para impedir esse tipo de ação. Tem uma grande organização, então eu tenho certeza que a situação hoje já vai melhorar bastante, as pessoas têm que manter a tranquilidade. A estrutura de saúde está muito mobilizada para atender problemas respiratórios. Para ajudar no combate às chamas, foram enviadas aeronaves da Força Aérea, como o KC-390 Millennium. A chuva no fim de semana também ajudou na melhora da situação. Thiago Prudente permanece em Ribeirão Preto e deixou para a gente um registro de como está a situação nesta segunda-feira, inclusive com as aulas suspensas como uma forma de proteger a saúde das crianças. Thiago Prudente conosco dentro do Manhã Bandeirantes. A situação é bem melhor aqui se comparado com os últimos dias. A nossa equipe, eu, Claudinei Matosão e William Batista, viemos para cá ontem, pegamos muita chuva, mas quando chegamos em Ribeirão Preto, havia no ar aquele cheiro de fumaça muito forte, mesmo com a chuva. Com a chuva da madrugada, hoje a situação já é um pouco melhor. O cheiro de fumaça é bem leve, mas ainda presente.
e devido a tudo que aconteceu nesses últimos dias, ainda tem muitos impactos pela cidade. Por exemplo, a gente está em frente a um colégio estadual que está com as aulas suspensas, que só vai retomar amanhã, porque está sendo feita a limpeza, muita fuligem. Pelo menos 10 cidades aqui na região estão com as aulas suspensas para proteger as crianças também, para que elas não tenham contato com esse material. Hoje, por exemplo, o céu está nublado aqui, o sol aparece de vez em quando, mas há também uma preocupação da população de que as queimadas retomem, mesmo depois dessa chuva. Ribeirão Preto foi a região mais atingida do estado de São Paulo, com focos de incêndio que interditaram rodovias, parcialmente ou totalmente, que ameaçaram a população, como em Altinópolis da Reive. Então, hoje a situação é mais tranquila, mas ainda de apreensão. Vale destacar que o governo do estado vai manter o posto avançado aqui pelos próximos dias para manter o monitoramento da região e evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Então, nesse momento, é contabilizar os prejuízos aqui das áreas que foram atingidas por esses incêndios e começar essa retomada da vida normalmente aqui em Ribeirão Preto, depois de dias em que o céu ficou alaranjado. Parecia cenas que muitos relataram aqui, as cenas do apocalipse, parecia o fim do mundo, muita gente achava naquele momento, mas hoje o céu já está nublado, mas está claro, você vê ainda fumaça em alguns pontos, mas bem menor do que nos últimos dias. Neste momento, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, o CEPAGRE, registra 13,7 graus na cidade de Campinas, com umidade relativa do ar na casa dos 59%. Campinas amanheceu hoje com mínima de 8,2%, 8,2 graus foi a temperatura registrada mínima nesta segunda-feira, e após a passagem da frente fria pelo estado durante o final de semana, o tempo volta a firmar em toda a nossa região. Então, até quarta-feira, previsão de céu claro, com temperaturas mais baixas até o início da manhã de quarta-feira e período de ventos moderados que podem reforçar a sensação de frio durante a noite e o começo da manhã. Mas as temperaturas vão continuar subindo e não há previsão de chuva mais forte para os próximos dias. 10 horas 17 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes ainda hoje volta a falar sobre os incêndios que aconteceram no final de semana, a preocupação das autoridades e as investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Polícia Federal sobre atuações criminosas em todo o nosso interior. E depois do intervalo, o projeto Band Eleições começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Americana. O nosso primeiro convidado é o prefeito candidato à reeleição Chico Sardelli pelo PL. Continue conosco, o intervalo é rapidinho e na sequência, as eleições municipais são destaque do Grupo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue acompanhando a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, agora abrindo o nosso projeto Band Eleições, com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana. Entrevista essa transmitida simultaneamente pela Rádio Bandeirantes Campinas, pelo nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e também com exibição no programa Brasil Urgente na tela da Band Mais TV. Todas as entrevistas com o tempo de 15 minutos para os candidatos nesse trabalho de produção feito pelo Henrique Alves. Nosso primeiro convidado aqui, a quem agradecemos pela presença nos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é o atual prefeito de Americana, candidato à reeleição, Chico Sardelli. Candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Um bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Grupo Bandeirantes. Parabéns pela iniciativa. Estamos aí para colaborar. Prefeito, para a gente começar falando de um assunto muito pontual nesse final de semana, nós tivemos o interior de São Paulo todo impactado pelos casos ainda investigados de incêndios, se criminosos, se de causas naturais. Primeiro, como prefeito, gostaria que o senhor falasse como foi também o trabalho realizado pela Prefeitura de Americana e como que o senhor planeja, no seu plano de governo, num eventual segundo mandato, trabalhar com as questões climáticas que hoje fazem parte de todo o grande município e não seria diferente em Americana também. Bem, primeiro, lamentável, né? A natureza sofre agressões e a natureza também responde. E às vezes de forma agressiva, como nós estamos vendo nesse momento. Na cidade de Americana, para esse acontecido, nós colocamos a vigilância Defesa Civil de prontidão já antes, quando nós tivemos as primeiras informações, nós já colocamos toda a Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura de Americana à disposição. Eu gostaria de dizer, Heitor, que nós estamos aí no caminho certo falando de meio ambiente. Nós ganhamos o título de cidade número 1, cidade do selo verde e azul, promovido pelo Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo a lição de casa, investindo aí em projetos ambientais. Nós temos um passivo ambiental também, que nós temos que cuidar, que é a questão da infraestrutura, principalmente do esgoto da cidade de Americana. O senhor, inclusive, por muitos anos foi deputado, foi candidato a prefeito, foi eleito no primeiro mandato em 2020 pelo PV, o Partido Verde. Hoje o senhor no Partido Liberal. O porquê dessa mudança de legenda para essas eleições, prefeito? Bem, eu queria dizer que o primeiro partido de filiação minha foi o PL, nos idos de 88. Eu sempre defendi dentro do PV a indicação de candidaturas próprias. Então, candidatura a vereador, a prefeito, a senador, a presidente, a governador. O PV, nós sempre tínhamos essa prática. E foi colocado em votação perante todos do Partido Verde que tinham direito a voto. E eu fui deles, defendi a participação direta com um candidato próprio, não fui atendido. Quando resolveram apoiar o PT, eu me desliguei. Falei, não sobra mais chance de eu continuar, porque não comungo com essa indicação nesse momento. E aí fomos recebidos prontamente no Partido Liberal também. Então a minha história com o Partido Liberal não é de hoje. É desde 1988, na minha primeira candidatura a vice-prefeito da cidade americana.
Nós estamos conversando com Chico Sardelli, candidato à reeleição da cidade de Americana pelo PL. Candidato, o que o senhor entende que foi, nesses 4 anos, um projeto talvez prioritário para retomar e reiniciar ou dar sequência para os próximos anos, no eventual segundo mandato? E o que o senhor entende que nesse primeiro mandato deve ficar para trás e não deve seguir caso o senhor seja reeleito em Americana? Nesse balanço de 4 anos, o senhor entende que deve ser mantido e o que o senhor entende que é uma experiência que não precisa se repetir? Olha, nós entendemos também que o caminho certo nós estamos tomando. Nós tivemos aí 2 anos de prejuízo em função da Covid. Eu fui eleito em 2020, 2021 e 2022 foi praticamente parado. Efetivamente, a continuidade se dá em 2023 e hoje 2024. Nós temos muitas conquistas para a cidade de Americana que nós conseguimos dentro do nosso projeto de governo, daquilo que nós queríamos para a cidade de Americana. Muitas coisas nós conseguimos concluir e concluir relativamente bem, conforme os anseios da comunidade. E outras não estão em andamento, né? Questão do desenvolvimento econômico, a questão da segurança pública, enfim, nós pedimos um novo mandato para podermos concluir aquilo que começamos. Boa parte, 80 e tantos % do nosso projeto de governo para a cidade americana foram cumpridos. E tem outros que espero ter um segundo mandato para poder concluir. As pesquisas que estão já registradas no Tribunal Superior Eleitoral, além das intenções de voto, mostram também as principais preocupações do morador de Americana. E saúde é a resposta mais citada em todas as pesquisas. Quais são os planos que o senhor tem, que sua equipe já preparou, pensando na área de saúde para a cidade de Americana, candidato? Bem, nós avançamos muito na cidade de Americana no quesito saúde. Nós temos 24 reformas e ampliações. Concluímos a nova maternidade do Hospital Municipal, novo núcleo de especialidades, o UNACOM, que é uma coisa que me enche de alegria, que é o projeto de proteção e encaminhamento do câncer. Enfim, hoje nós temos um hospital de referência com o tratamento de câncer. São 650 cirurgias oncológicas ano e 6.500 procedimentos quimioterápicos antes disso. Abrimos 5 novos postinhos que estavam fechados, nós retomamos, investimos na UPA 24 horas, UPA da Cidade Jardim e UPA Dona Rosa, enfim, fizemos aí a reforma da ala 3 da UTI do hospital, enfim, a saúde foi onde nós mais investimos e temos aí, estamos criando um complexo de saúde em torno do hospital municipal. Tem coisas ainda a serem feitas que nós esperamos, se o nosso projeto for o vencedor, a continuidade e o término dele. Nós estamos conversando com o Chico Sardelli, candidato à Prefeitura de Americana pelo PL, candidato à reeleição, que mantém como vice Odir Demarque. Qual foi o papel do seu vice nesses 4 anos de trabalho e o porquê da escolha dele para permanecer também ao seu lado, caso a população eleja para um segundo mandato? Heitor e amigos telespectadores e ouvintes, eu tive a certeza de ter escolhido certo candidato a vice. Odir, nascido em Americana, vem também de uma classe sofrida, trabalhadora, foi um empreendedor, constituiu sua família e nós nos juntamos nessa eleição. Diferentemente de outros municípios, até da própria Americana, onde o vice não tinha vez nem voz, na nossa administração ele tem trabalho sim, ajuda a coordenar diretamente o gabinete, visitando obras, trabalhos iniciados, enfim, sendo um vice que atua. Estou muito feliz e devemos repetir, ele será o nosso candidato a vice também nessa eleição. Para a gente falar também sobre segurança pública, candidato, o seu plano de governo tem um projeto de utilizar drones, inclusive com a capacidade noturna, para ajudar no monitoramento da cidade.
Como que isso deve funcionar na prática? Esse projeto o senhor já conhece de alguma outra cidade? Que outros planos também o senhor traz para a segurança pública? Nós estamos trabalhando na muralha digital. Em 100% das entradas e saídas de Americana já estão cobertas através do programa Muralha Digital. Tivemos um vídeo de monitoramento de dezenas de pontos estratégicos dentro da cidade, um novo armamento, investimos pesado na questão de segurança pública da nossa cidade. O CI, o Centro de Segurança e Inteligência, outra coisa, outro ganho importante da comunidade, Heitor, foi a participação, lembra do que invadiram uma escola em São Paulo e foi desencadeado um processo de segurança com as nossas crianças. A Americana saiu na frente e colocamos um guarda municipal de prontidão durante o período de aula das crianças, de 12 horas por dia de trabalho quando tem o atendimento locado na escola. Então nós temos um vigilante, um guarda municipal, aliás a Guarda Municipal de Americana exemplar, nas 57 escolas que têm as nossas crianças do ensino municipal estão cobertas com um vigilante, um guarda municipal. Já que falamos de educação, candidato, hoje quais são as principais dificuldades, principalmente na educação básica de Americana? E o senhor pretende trazer uma escola cívico-militar para a Americana depois da aprovação por parte da Assembleia Legislativa para o Estado de São Paulo? Sim, nós tivemos a oportunidade de ser indicação, me falha a memória agora do deputado que indicou, mas nós vamos prosseguir com o projeto, sim. A saúde, a educação de Americana tem a tecnologia Google for Education, reformas e manutenções com investimentos no SEDUC. O IDEB foi o melhor da região, está entre os melhores do Brasil e do estado de São Paulo. Creches 100% com as crianças cuidadas nas nossas creches. Enfim, muito trabalho nós fizemos, mas temos muito a fazer ainda. Nós estamos ouvindo Chico Sardelli, prefeito de Americana, candidato à reeleição pelo PL, o Partido Liberal, nessa sequência de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Americana. Sobre mobilidade urbana, candidato, quais são os projetos para facilitar a vida de quem utiliza o transporte particular e melhorar a qualidade do serviço público dos ônibus que circulam por Americana? Olha, nós tivemos um trabalho muito grande, reformulamos, reorganizamos, fizemos um novo portal de entrada da cidade de Americana, que antes era uma dificuldade muito grande, acidentes, hoje, graças a Deus, aprovado pela população, e nós estamos avançando nesse sentido. E temos também projetos aí na área do trânsito, da mobilidade urbana, com parceria do governo do estado e também do governo federal. Americana é uma cidade que precisa de uma reforma ampla, principalmente na questão do trânsito local, por ser uma cidade de poucos quilômetros de distância, uma cidade pequena que merece esse atendimento na questão da mobilidade urbana. Candidato, com relação a áreas de cultura e esporte, normalmente são nas listas das prioridades de muitos governos, são aqueles itens que têm um menor destaque em alguns planos de governo, em alguns projetos que são apresentados ao Poder Legislativo. Como tem sido a vida de esportes e cultura na cidade de Americana e o que o senhor pretende, no caso de uma reeleição, levar para a cidade de novos projetos? São duas etapas diferentes. Cultura tem uma secretaria, que é a de cultura, que cuida da agricultura, do turismo, é isso, que cuida do turismo, uma cultura que nós resolvemos investir pesado, investimos na reforma do Teatro Municipal, participamos, sempre lotados eventos de trabalho, enfim, eventos bons de cultura que possa aí agradecer e entender o que a cidade Americana precisa. Na questão do esporte, nós criamos eventos importantes à volta do Gigantão, Gigantinho,
torneio de verão e vôlei e futevôlei, torneio de beach tênis, amador. Resgatamos a história do esporte de Americana, que sempre foi forte. Reformamos 5 quadras de tênis da cidade americana, o velódromo, que é referência nacional, esse velódromo, e temos muito a fazer ainda na questão do esporte, porque o esporte é vida, transforma a vida de pessoas, e nós estamos trabalhando para poder dinamizar e dar um espaço necessário. Seja ele na cultura, que aliás nós temos nesse final de semana, 29, 30 e 31, o roteiro gastronômico da cidade americana, onde a Americana amanhã completa 149 anos de existência. Uma cidade maravilhosa, aonde nasci, aonde vivi, aonde tenho meus dias, tive minha esposa, filho, neto, e nós estamos trabalhando por uma Americana mais segura, uma Americana mais presente, uma Americana humana. Nós conversamos aqui dentro do nosso projeto Band Eleições com Chico Sardelli, candidato à Prefeitura da cidade de Americana. Candidato, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, são tantas coisas que eu teria que falar e às vezes até as coisas nos confundem. De qualquer forma, eu tenho muito orgulho de ser prefeito da cidade americana, nascido na cidade de Americana, criado, amo essa cidade e quero a oportunidade de poder administrar por mais 4 anos num governo amplo, humano, inteligente e aberto à população. Continue conosco dentro do projeto Band Eleições. Você fica sempre muito bem informado com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente volta já. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 1 minutos, 10 horas 41 minutos. O Manhã Bandeirantes de volta também com o projeto Band Eleições. Reforçando, nesta semana nós vamos conversar com 3 candidatos à prefeitura da cidade de Americana. As 3 candidaturas já confirmadas, com o trabalho de produção do Henrique Alves, para que todos estejam aqui presentes nessa série de entrevistas com 15 minutos para cada um dos candidatos, num trabalho conjunto também com a Band Mais TV. Então amanhã e quarta-feira, entrevistas também confirmadas com os candidatos Maria Giovana, do PDT, e com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato pelo União Brasil. Estarão presentes também ao longo desta semana aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Nesta semana, a Band promove também o primeiro debate em televisão dos candidatos à prefeitura da cidade de Jundiaí. É quarta-feira, às 10h30 da noite, com a presença confirmada de 4 dos candidatos que pertencem a partidos que tenham representatividade na Câmara Federal. Estarão presentes nos estúdios da Band os candidatos Gustavo Martinelli, do União Brasil, Parimoski, do PL, professor Igor Codarim, do PSOL, e Ricardo Bocalon, candidato do PSB. Durante a semana a gente fala um pouco mais sobre esse debate, que será também transmitido pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, da Band Mais TV, youtube.com/BandMaisTV. Agora 10 horas e 42 minutos. Manhã Bandeirantes traz a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta segunda-feira. Começando sempre por ordem alfabética, a gente traz a agenda da candidata Angelina Dias, do PCO, Partido da Causa Operária. A candidata não divulgou até o momento qual será a agenda dela para este dia 26 de agosto. Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, divulga que nesta segunda-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, tem agenda interna na Prefeitura de Campinas, não divulgando, portanto, nenhum compromisso de campanha. A agenda divulgada pela assessoria do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, prevê durante todo o período da manhã gravação para o programa eleitoral. Eu disse, acho que na quinta ou sexta-feira, que começaria nesta semana. Fiquei para falar a data, né? Não é hoje, não. É na sexta-feira. Dia 30 de agosto é o início oficial da propaganda em rádio e em televisão. A campanha do candidato Pedro Tourinho prevê ainda na agenda hoje, às 4 horas da tarde... Perdão. Reflexo do tempo seco, a tosse. 4 da tarde, o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, estará na região do Satélite Íris, em uma caminhada que tem como ponto de encontro a Rua Vereador José Coelho Ferraz. O candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem na agenda para esta segunda-feira, segundo a assessoria, durante a manhã, às 7 horas da manhã, o início de uma agenda fechada com a gravação para o horário eleitoral gratuito para a televisão
e tempo seco. Às 9 horas da manhã, o candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, esteve em visita ao projeto Jovens do Futuro, na região do Ouro Verde, encontro que aconteceu no Jardim Cristina, na rua Armando Frederico Renganeschi. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi prevê para hoje, às 11 horas da manhã, daqui a pouco, atendimento à população no comitê eleitoral que fica na Vila Teixeira. E às 15 para as 8 da noite, 7h45, o candidato do Cidadania Rafa Zimbaldi tem reunião com lideranças de bairro no Espaço Angelinos, que fica no bairro Mansões Santo Antônio. O candidato à Prefeitura de Campinas, Wilson Matos, do Partido Novo, tem pela manhã a agenda destinada à visita em feiras livres. A assessoria não destrinchou aqui, não detalhou em quais feiras o candidato já esteve presente, mas uma manhã destinada à visita em feiras livres. À tarde, o candidato Wilson Matos, essa é a agenda de ontem, Alfredo. Mais cedo, manhã, conversa com a população na região central. Hoje pela manhã, o candidato Wilson Matos, do Partido Novo. À tarde, reunião estratégica com equipe de campanha. E à noite, a agenda prevê reunião com comerciantes. Essa a agenda, portanto, dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. O ouvinte participa conosco pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, deixando o seu like, deixando também o seu comentário, e pelo WhatsApp, o 19 97102 1493. Mensagens que chegam, principalmente falando sobre o final de semana terrível que nós tivemos, principalmente para a saúde. A garganta do apresentador seca demonstra bastante do que cada um de nós está vivendo com esse tempo seco, desde o tempo seco já há muito tempo, mas associado às queimadas no final de semana foi um estrago para a saúde. O Eduardo Moraes, que mora na Vila Padre Anchieta, ele escreve que praticamente 100% das pessoas entrevistadas sobre os incêndios dizem que nunca viram nada igual. Essa diferença nada mais é do que o efeito do aquecimento global que muitos ainda continuam negando. Negar hoje as mudanças climáticas, Eduardo, é basicamente negar a realidade e o que a gente olha ao abrir a janela. A pessoa insistir hoje que o aquecimento global é uma grande mentira, ela presta um desserviço à população de um jeito inimaginável, porque nós já estamos sentindo os reflexos. E uma mentalidade de que tá tudo normal, não, é assim mesmo, isso daí é conversa, vai fazer com que as próximas gerações vivam no meio desse reflexo. Então, para quem tem filhos, para quem tem neto, cuidar do planeta também é cuidar de quem você ama, pensando no futuro. A gente vai ficar. E se não forem feitas políticas hoje, pensando nas próximas gerações, o estrago vem para elas. E a humanidade vai sentir o preço de se pagar pela ignorância e pelo negacionismo que infelizmente ainda existe, sim, num assunto tão delicado quanto é o meio ambiente. O que não significa que essas queimadas não possam estar associadas também a crimes ambientais. São dois pontos diferentes. As condições climáticas e o mundo que está passando por transformações e bandidos que colocam fogo. Se esses incêndios forem, de fato, de motivação criminosa, seja ela política, seja ela por desavenças no agronegócio, por rivalidades regionais, esse teria sido, pode ter sido, o protesto mais imbecil que eu já vi nos últimos anos. Porque ele afeta toda a população, inclusive aquele que colocou o fogo no mato, aquele que tem um familiar na cidade que colocou fogo no mato, a mãe desse cara, o pai desse cara, o avô desse cara, todo mundo é impactado. Ou você acha que a fumaça ela vai ser direcionada só para a casa do seu inimigo político, só para a casa do seu rival regional? Então, é de uma imbecilidade. O que a gente já está vendo são ações criminosas que normalmente são de pessoas irresponsáveis, que ao invés de cortar uma área de grama, colocam fogo, que ao invés de levar o entulho para o local apropriado, contratar uma caçamba, coloca fogo no entulho, geralmente na porta da casa dos outros, não da própria casa.
São pessoas que, ao invés de levar, por exemplo, um imóvel que está todo ali guardado, tá dentro do imóvel tem um monte de coisa velha. A pessoa, ao invés de destinar para um ecoponto, aquele guarda-roupa antigo que ela desmontou, ela coloca fogo nessa madeira. E aí o fogo se espalha porque o vento propaga. Então, acredito que até aqui o que a gente está vendo de relato é dentro de condições com pessoas que são ignorantes. Agora, se tiver posicionamento político ou questão regional de rivalidade, é um dos protestos, repito, mais imbecis que eu já vi na história, porque prejudica a própria saúde de quem está protestando. O Marco Silva Bedin diz que essas queimadas estão muito estranhas, pois são todas ao mesmo tempo. Tem que ser investigado, pois sabotagens organizadas por quem ele até tem ideias de quem seja, não são descartáveis. Mas vamos aguardar. Já há investigações sendo feitas por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Polícia Federal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela inclusive reforçou essa história de que, mesmo ela, experiente, com uma equipe acostumada a lidar com situações atípicas, essa do fim de semana no interior de São Paulo fugiu muito, até de um período de tempo seco. Vamos acompanhar o que disse a ministra Marina Silva em entrevista coletiva que o Grupo Bandeirantes também acompanhou. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo. Porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. A fumaça que cobre Brasília está prejudicando o pulmão das nossas crianças, dos nossos idosos, das pessoas que têm problemas respiratórios. Então é fundamental que se entenda que o que está acontecendo, quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece. Essa a ministra Marina Silva, da pasta do Meio Ambiente. A Marina, ministra do Meio Ambiente, citou que há uma suspeita de ser algo parecido com o que aconteceu no Dia do Fogo. O Dia do Fogo é uma referência a 10 de agosto de 2019, quando uma ação orquestrada de criminosos ateou fogo em mais de 470 propriedades rurais. Naquela ocasião, 10 de agosto de 2019, produtores rurais do interior do Pará, em uma ação coordenada, combinada em grupos de WhatsApp, esse grupo ateou fogo em áreas de floresta amazônica, principalmente a partir das margens da BR-163. Dados que foram levantados pelo Greenpeace Brasil mostram que 470 imóveis rurais estavam envolvidos no Dia do Fogo. E eles seguem com altos índices de desmatamento e queimadas recorrentes de 2019 para cá. 29 dessas propriedades foram financiadas pelo Crédito Rural, que é um instrumento da política agrícola brasileira. Dos 470 imóveis avaliados pelo Greenpeace Brasil na ocasião, 29 têm um histórico de financiamento via Crédito Rural. Entre os anos de 2008 e 2023,
da série histórica de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqueles que provocaram o Dia do Fogo, os 478 imóveis rurais, concentram um total de mais de 206 mil hectares de destruição. Então veja que são quase sempre os mesmos produtores que estão ligados a grandes incêndios ambientais. Mas isso começou em 2019 lá no Pará. Então ela não cita, a ministra Marina Silva, a suspeita de que seja o mesmo grupo, mas sim a mesma modalidade criminosa, a mesma forma de agir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também compareceu à sala de situação montada no governo federal para acompanhar a situação dos focos de incêndio. Essa sala foi montada há cerca de 2 meses. No final de semana, trabalho intensificado. O presidente assegurou ações e recursos do governo federal para debelar as chamas e disse que é difícil apagar e também até a investigação tem ali uma complexidade. Também compareceram no local o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é o presidente Rodrigo Agostinho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O que disse também a ministra Marina Silva é que em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em 2 dias diversas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios aconteçam apenas pelas condições naturais. As investigações da Polícia Federal confirmam a existência de 31 inquéritos para apurar condutas criminosas ligadas a incêndios florestais na Amazônia e mais 20 relacionadas ao Pantanal, além de 2 investigações abertas para apurar a situação no estado de São Paulo. A Polícia Federal explicou que o governo dispõe de ferramentas que permitem retroceder as imagens de satélite até identificar a origem do foco de calor. Isso deve auxiliar na medida da investigação. Identificou que o fogo ali começou em determinado horário, em determinado ponto. Você consegue puxar, por exemplo, câmeras de monitoramento que estão às beiras de algumas das rodovias onde os incêndios foram registrados nesse final de semana. 10 da manhã, 56 minutos. Nesse último final de semana, na sexta-feira para ser mais exato, antes desse caos que se tornou o interior de São Paulo, embora já com alguns focos registrados na sexta-feira de manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na cidade de Hortolândia. Nós conversamos ao vivo com a repórter Lucimeire Ramalho. Na ocasião, o evento estava atrasado, mas depois iniciado, o presidente Lula se encontrou com trabalhadores, diretores da EMS, uma empresa farmacêutica que fica na cidade de Hortolândia, para o lançamento de uma nova fábrica para tratamento de diabetes no Complexo Econômico Industrial da Saúde. A Lucimeire Ramalho traz para a gente agora uma reportagem resumindo o que disse o presidente Lula e uma fala que gerou um certo desconforto dentro da própria equipe de saúde do governo federal. A gente mostra para você a partir de agora também. O presidente Lula chegou na indústria farmacêutica no fim da manhã, acompanhado da primeira-dama, Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros. Lula cumprimentou e tirou fotos com trabalhadores e depois seguiu para o auditório, onde foi realizado o evento. A visita do presidente em Hortolândia marca o início das operações da fábrica de polipeptídeo sintético. As moléculas de liraglutida e semaglutida são utilizadas em tratamentos de pacientes com diabetes e obesidade e agem como hormônio natural, reduzindo os efeitos colaterais e custos para os pacientes. A unidade, que é a primeira do tipo no país, terá tecnologia para produzir e comercializar no Brasil e no exterior. Desenvolvemos um produto no Brasil com tecnologia brasileira do zero para sermos globais. O investimento foi de 70 milhões de reais. Desse total, 48 milhões vieram de financiamento do BNDES. Vocês que fizeram essa obra, vocês que trabalham na empresa, pessoal que está de jaleco branco aí, dão muito orgulho ao Brasil
e nós voltaremos aqui para inaugurar outros empreendimentos. O novo espaço vai gerar 150 novos empregos diretos e 1.000 indiretos. A nova fábrica de Hortolândia faz parte do Complexo Industrial da Saúde. O investimento será de 54 bilhões de reais até 2026. Investimento da iniciativa privada e do poder público. O objetivo é expandir a produção nacional de itens prioritários para o Sistema Único de Saúde e, assim, reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estratégicos. A expansão de uma empresa farmacêutica brasileira como a MS é mais uma demonstração daquilo que sempre reafirmo, a capacidade realizadora de nossos empresários e a qualidade da mão de obra brasileira sempre elogiada em todo o mundo. Ainda durante o evento, o presidente falou da importância de se investir na educação para formar bons profissionais para a área da saúde. Outro ponto citado por Lula foi com relação a acelerar as aprovações de medicamentos pela Anvisa. Quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e atenda melhor os interesses do nosso país. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em maio desse ano, publicou um alerta de que a quantidade de servidores da agência, da Anvisa, tem sido reduzida de forma sistemática e muito preocupante, o que resulta num impacto de capacidade de resposta às demandas da agência. Isso em maio desse ano. O trabalho da Anvisa ganhou os holofotes por conta dessa entrevista ou dessa fala do presidente Lula no evento que aconteceu dentro da fábrica da AMS. E o diretor-presidente da Anvisa respondeu ao presidente Lula. Quem traz pra gente o que foi respondido, direto de Brasília, é o repórter Alex Guzmão. Pois não, Alex? O diretor-presidente da Anvisa disse que a fala do presidente Lula entristece, agride e enfraquece a agência. Ao rebater a crítica, Antônio Barra Torres afirmou que o governo sabe que faltam servidores e que esse alerta foi feito ainda durante a transição. A Anvisa solicitou agora em agosto autorização para um novo concurso com 91 vagas de níveis médio e superior. O pedido ainda não foi aprovado. Esse mesmo relatório que foi divulgado em maio mostrava que em 2007 a Anvisa tinha 2.360 servidores, funcionários. Agora trabalha com 1.468 servidores. A principal perda se deu no quadro específico, como chama, quadro específico, que é formado por servidores oriundos principalmente da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Eles foram redistribuídos para a Anvisa e muitos deles estão aptos a se aposentar. Então a tendência é que o número reduza ainda mais de servidores na atividade. Em 2006, eram 1.327 servidores desse quadro específico e hoje são 247. Então a Anvisa diz ao presidente Lula que o recado dele pode até ser importante, mas se não tiver a contratação de novos profissionais, não há milagre a ser feito e não tem como acelerar um processo que é extremamente técnico, burocrático, atropelando os processos. Eu entendo as duas partes. Eu entendo a cobrança do presidente, mas entendo também o puxão de orelha de quem diz que então aumenta a equipe para poder reduzir a sobrecarga de quem está hoje já no servidor, na área pública como servidor público. A gente tem uma imagem às vezes muito negativa de servidor público, porque a imagem que a gente tem muitas vezes é do político e de alguns cargos que são ali colocados justamente para o trabalho ser feito de acordo com o interesse de algum político. Mas a grande base do funcionalismo público é formada por trabalhadores que se dedicam muito, todos os dias, para fazer a máquina pública funcionar.
E muitas vezes é nas costas desses trabalhadores que vem a cobrança, que vem a pressão. Então é importante separar o que de fato pode ser uma questão a ser resolvida no âmbito político de um presidente da Anvisa, que talvez o presidente Lula não tenha a mesma simpatia, do que é uma questão técnica, do que são os prazos a serem determinados, do que são as etapas a serem cumpridas para a liberação de qualquer medicamento nesse Brasil, nesse país. Eu não gosto nunca de ver lavar roupa suja em público, mas não é a primeira vez também que o presidente Lula faz isso, não é a primeira vez que ele também é cobrado publicamente depois de uma declaração como a que foi feita aqui na região, aqui na cidade de Hortolândia. Mais um giro com a participação do nosso ouvinte. Antes de nós trazermos outros assuntos nesta segunda-feira, são 11h05. Tem mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre esses incêndios que aconteceram no interior de São Paulo, né? Enquanto não tiver uma pena dura para todos esses crimes no Brasil, atropelamento, violência contra a mulher, esses incêndios criminosos, né? Porque a gente vê, que nem ontem, assim, assistindo Fantástico, os juízes do sul da Bahia, Ilhéus, eles estavam grilando as terras lá no sul da Bahia, vendendo, ficando milionário com as terras, né? Fazendo condomínio fechado, né? Derrubando tudo lá na natureza para ganhar dinheiro, né? E com certeza esse pessoal que mete fogo é para ganhar dinheiro, né? Existe o agro honesto? Existe. Mas existe muita gente ruim, Heitor. Essa é a realidade do nosso Brasil. Em tudo essas coisas que eu falei. No andar de Porsche atropelando os outros, batendo, matando as mulheres, que esse crime contra a mulher não tem classe social, não tem cor, né? E também essa coisa ambiental. Então, enquanto não tiver pena dura para essas pessoas, vai prender, esquecer eles lá dentro da cadeia. Esquecer. Porque daqui a pouco, essa geração que tá vindo aqui não vai ver mais nada, né? E é isso aí. Quando a gente ouvia aquele sol vermelho na sexta-feira, eu falei, meu pai do céu, eu já sabia que era queimada sem ter visto nenhuma notícia. Porque já aconteceu uma outra vez, quando pegou fogo numa mata lá em Valinhos. Tá bom? Alexandro Centro, um abraço para você, uma ótima semana. Para você também, Alexandro, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda a também participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Quem está conosco também é o Sérgio Eduardo Camargo, mandando aqui pra gente uma sugestão de pauta que nós vamos também enviar diretamente à nossa produção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado a todos que estão nos mandando mensagem, ajudando a gente a fazer essa edição do Manhã Bandeirantes. Só pra gente fechar esse assunto ainda do final de semana, eu trouxe na abertura do Manhã Bandeirantes informação sobre árvores que caíram aqui no final de semana na cidade de Campinas, e chega agora uma nota atualizada da Secretaria de Serviços Públicos, que está fazendo a remoção de 52 árvores que caíram por conta do vendaval. De fato, no sábado, principalmente, ventos muito fortes aqui no interior de São Paulo, cidade de Campinas não foi diferente. Quem, por exemplo, foi ao Brinco de Ouro? Ficou lá no tobogã, né? Ventou pouco na cara, torcedor palmeirense. Até tem gente aí que eu conheço que tava lá, com o vento batendo na cara, que, meu Deus do céu. Depois fica com a garganta seca para apresentar o programa de rádio, não sabe por quê. Agora, a Secretaria de Serviços Públicos está espalhada pela cidade de Campinas, em diferentes pontos da cidade. Trabalho de remoção começou ainda no sábado, com equipes sendo incorporadas na manhã de hoje, numa força-tarefa que constitui retirar as árvores que, após a queda, obstruem ruas, calçadas e avenidas. Já foram cortadas 80% das 52 árvores e, na manhã desta segunda-feira, esse trabalho pretende alcançar os 100% até as próximas horas. Limpeza e recolha do material segue até quarta-feira. Tem aqui uma lista das localidades onde a equipe está trabalhando, são 52 pontos. Deixa eu trazer aqui alguns dos mais movimentados e principais, até para você se orientar a respeito das equipes que continuam trabalhando, por exemplo, na rua Doutor Rui Vicente de Melo, no distrito de Barão Geraldo, na Camargo Paz, no bairro Guanabara, no Jardim Guanabara, na Avenida Itapura tem equipe trabalhando na altura do número 552, na Vila Aeroporto. Tem árvore caída também na rua Sacramento, na Vila Aeroporto. Sacramento fica na Vila Itapura, né? Tem equipes trabalhando nesse momento para remoção também de galhos e limpeza na Vila Marieta, no Jardim Santana, na Vila Industrial, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no Taquaral.
Ainda no Jardim São Marcos, no Jardim Miriam, Jardim do Trevo, no Distrito de Souzas, na Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, no Cidade Satélite Íris, na Álvaro Silveira Leite, equipes na Rua dos Expedicionários, no Distrito de Souzas, muitas equipes em Souzas. Tem árvore caída na 13 de maio de Souzas, não na 13 de maio comercial do centro, na Praça do Coco, em Barão Geraldo, na Vila Aeroporto, na Avenida Jacaúna. Tem árvore caída também com equipes trabalhando no Jardim Campos Elíseos, muitas delas já retiradas, outras ainda que ficaram alguns galhos, e a remoção termina na próxima quarta-feira. Se você tiver algum problema também com relação à queda de árvore, o telefone da Defesa Civil é o 199, para casos de emergência. Algum galho que esteja sobre o telhado de uma casa. Se não, o caminho é o telefone 156 da Prefeitura de Campinas, para você também informar os locais onde eventualmente não haja ainda nenhuma equipe trabalhando, para você não ter também essa dor de cabeça por muito tempo na porta de casa. No momento mais crítico de vento, também na cidade de Campinas, nesse final de semana, tem uma outra situação atípica que aconteceu no aeroporto dos Amarais. A ventania tirou um avião da pista. É isso mesmo que você está ouvindo, mas felizmente sem feridos. Mas uma cena que chamou muita atenção num aeroporto que é muito próximo a comércios, a uma avenida movimentada. Então, claro que tudo que acontece no aeroporto dos Amarais ganha uma atenção redobrada, ainda mais nesse caso em que esse avião, essa aeronave, chegou a ficar próxima ali ao alambrado. Foi no sábado, baixa visibilidade por conta da poeira, vento muito forte na casa dos 76 km por hora, e um avião de pequeno porte saiu da pista de decolagem no aeroporto dos Amarais e ele chegou a colidir sim com o alambrado. Como eu disse, o aeroporto é muito próximo à avenida e o motorista que passava pelo local conseguiu registrar a cena naquele momento. Não há informações de feridos, isso é o mais importante, mas os motoristas também ficaram atentos, ficaram ali assustados com essa cena que foi registrada no fim de semana. Ainda mais porque ainda vivemos o reflexo da tragédia que aconteceu em Vinhedo no último dia 9 de agosto. As investigações continuam sobre a queda da aeronave da companhia aérea Voo e Paz, que saía do sul do país, cidade de Cascavel, no interior do Paraná, e tinha como destino a cidade de Guarulhos, no aeroporto da Grande São Paulo. O programa Canal Livre recebeu o ministro Silvio Costa Filho, da pasta de Portos e Aeroportos. O ministro falou a respeito desse acidente aéreo, de quem são os responsáveis agora pela investigação e qual o papel do Ministério também em fiscalizar as companhias aéreas e as condições em que cada passageiro embarque e desembarque em aeronaves desse país. Primeiro é importante registrar que o Brasil tem uma das aviações mais seguras do mundo, até mais segura que o próprio Estados Unidos. Desde o ano de 2014 que não acontecia uma tragédia de maior proporção no Brasil, graças a Deus. Infelizmente, essa tragédia que nos abateu, 62 mortos, uma tragédia que deixa todos nós profundamente entristecidos, mas a gente tem procurado, a ANAC cumprir o seu papel de monitoramento, de fiscalização, e no primeiro momento, ao lado do governo do Estado de São Paulo, governo federal, governo do Estado, deu todo o apoio às famílias. A gente ajudou na operação de toda a remoção das vítimas daquela tragédia. E a partir de agora essa avaliação está com o CENIPA, que é quem cuida de poder fazer a análise técnica de fato do que houve em relação àquela tragédia. Nesse momento eu não quero poder fazer pré-julgamentos. Vocês sabem que já saíram várias informações, mas não há até agora nada objetivo sobre o que é que levou aquele avião ter caído. Então a gente está aguardando nesses próximos 30 dias um diagnóstico do CENIPA para a partir daí saber o que houve e poder fazer uma avaliação mais objetiva sobre isso. O nosso esforço é para cada vez mais a ANAC ampliar o seu papel de fiscalização. A gente tem trabalhado pelo fortalecimento
das companhias aéreas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, desde a pandemia, o mundo apoiou as companhias aéreas. Os Estados Unidos aportou, pós-pandemia, 50 bilhões de dólares. A Alemanha aportou 12 bi de dólares. A França, 10 bilhões de dólares. Portugal, 2 bilhões de dólares. Para quê? Para ajudar as companhias aéreas a se fortalecerem e poder cada vez mais ampliar o número de avião, ampliar a estrutura da aviação nos países. No Brasil, não foi feito nada. Pela primeira vez na história, a gente está criando agora um programa ao lado do BNDES de 5 bilhões, onde a gente vai ofertar às companhias aéreas para cada vez mais as companhias aéreas poderem melhorar sua frota e passar por esse processo de reestruturação. Mas nós estamos muito confiantes por entender que o Brasil tem uma aviação segura. A entrevista completa com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao programa Canal Livre, você acompanha às 11 da noite em reexibição dentro da Band News TV ou a qualquer momento pelo YouTube Band Jornalismo. Acessando Band Jornalismo, você tem ali na aba Ao Vivo a programação da Band com a entrevista e o programa completo Canal Livre, em que foram citadas também reformas, obras em aeroportos e portos do Brasil e outras questões ligadas a esse importante Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal. Às 11 horas e 15 minutos, ainda falando sobre esse acidente aéreo, a investigação tem também, a partir de agora, a presença de deputados federais. O relator da comissão externa que acompanha a investigação das causas de acidente aéreo da Voo e Paz no último dia 9 é o deputado Padovani, do União Brasil do estado do Paraná. Essa investigação que acontece na Câmara Federal, ela promete não fazer um trabalho de caça às bruxas, mas sim colaborar com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A ideia, segundo o deputado Padovani, é elaborar com equilíbrio uma forma de prevenção de acidentes. O deputado federal Bruno Ganem, que é candidato à prefeitura também na cidade de Indaiatuba pelo Podemos, ele vai coordenar os trabalhos do colegiado e a comissão externa foi criada no último dia 20. O deputado esteve presente no dia onde houve o registro do acidente aéreo também e faz parte agora dessa comissão externa com a função de acompanhar os desdobramentos da investigação do acidente aéreo. Então, tem a investigação das autoridades, tem a investigação das autoridades aeronáuticas, tem a investigação da Polícia Civil de Vinhedo e tem a investigação também sendo feita pelos deputados federais. A lista é grande aqui de parlamentares que fazem parte dessa comissão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui do estado de São Paulo. Alencar Santana, do PT de São Paulo. Bruno Ganem, do Podemos, na cidade de Indaiatuba. Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Também do estado estão Daniel José, do Podemos do estado de São Paulo. O deputado Paulo Bilinski, do PL, faz parte dessa comissão que investiga o acidente aéreo. Deputado Douglas Viegas, do União Brasil. Ainda do estado de São Paulo tem Jefferson Campos, do PL. Kim Kataguiri, do União Brasil. A presença de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL. Nilton Tato, do PT. Todos esses do estado de São Paulo. Ricardo Silva, do PSD. E fechando a deputada, são dois ainda de São Paulo, Vitor Lippe, do PSDB, ex-prefeito da cidade de Sorocaba, e a candidata à prefeitura da cidade de São Paulo, Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PSB. Essa lista dos deputados paulistas que fazem parte dessa equipe de investigação também na Câmara Federal do Acidente Aéreo. E enquanto isso, há também um trabalho sendo feito com psicólogos disponibilizados pela Voo e Paz para as famílias que foram impactadas tanto com a perda de alguém querido que estava na aeronave, quanto as famílias da cidade de Vinhedo. Um acompanhamento psicológico de quem viu a cena bem no quintal de casa, literalmente. E o Everton Ramos
conversou com a professora de psicologia Karina Magalhães para falar sobre esse trauma que fica para essas pessoas. Para os familiares não precisa nem explicar o motivo, mas para quem viu um avião cair perto de casa, no quintal do seu condomínio, para quem viu a cena, registrou e guardou no cérebro, isso também pode ser motivo de um trauma psicológico. Foi desse ponto alto no bairro Bosque das Araras, em Vinhedo, que o Marcos viu o avião da Voipaz cair no último dia 9. Um episódio assustador. E o motoboy só conseguiu pensar em uma coisa. A primeira coisa que eu pensei, que veio na minha mente, né, foi de ir até o local, né, porque minha mãe mora próximo ao local. Enquanto se aproximava do local da queda, ele fez esse vídeo da aeronave já em chamas. Uma verdadeira tragédia que deixa marcas. Do mesmo ponto, a nossa equipe observou em poucos minutos diversas aeronaves cruzando o céu em Vinhedo, uma rota bem próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos. É comum ouvir a todo momento o barulho dos aviões. A tragédia impactou a vida de muitos brasileiros, mesmo para quem só viu as imagens que repercutiram pelas redes sociais ou nos veículos de comunicação, ou para quem estava em Vinhedo, como Marcos, vendo a queda em tempo real. Os socorristas e agentes das forças de segurança que tiveram acesso ao local e puderam ver o que ninguém mais viu, ou quem estava dentro do condomínio, como o Rodrigo. O vizinho meu um dia saiu para fora, saí também junto com ele. Quando que a gente chegou no local lá, eu já vi a aeronave pegando fogo, a gente foi um dos primeiros a chegar. Tem ainda, talvez, a vertente principal, os familiares. Mesmo de longe, quem perdeu alguém que estava no voo 2283, hoje lida com uma dor e um luto. Todos podem ter um momento de estar enfrentando o trauma ou essa situação de diferentes maneiras, né? Cada um tem a sua forma de enfrentamento. Segundo a especialista, é comum reviver esse trauma de alguma forma por um período de 30 dias. Agora, se passar esse tempo e a pessoa ainda tiver dificuldades para voltar à rotina normal, de ter prazer para as coisas do dia a dia, os especialistas indicam olhar para si mesmo e se cuidar. São sintomas bem parecidos a uma depressão bastante grave, mas nesse caso podem ser indícios do início de um distúrbio conhecido como transtorno do estresse pós-traumático, que nada mais é que a dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. Essas pessoas precisam procurar ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um médico, para poder, se for o caso, fazer um diagnóstico e entrar numa questão de um tratamento mesmo. Logo após o acidente, os governos de São Paulo e do Paraná colocaram psicólogos à disposição dos familiares das vítimas. O mesmo foi feito pela Prefeitura de Vinhedo. Equipes da Secretaria de Assistência Social visitaram as casas de todos os moradores do residencial Recanto Florido, onde a aeronave caiu. Interessante, né, de buscar uma busca ativa, né, desses moradores, né, para fazer esse acolhimento. Os familiares também precisam ser acolhidos. Reportagem do Everton Ramos, conversando, portanto, com a professora de psicologia Karina Magalhães e com testemunhas desse trágico acidente aéreo que, infelizmente, marca esse ano de 2024, não só na aviação civil, mas no país como um todo. A Polícia Federal aguarda a manifestação da Justiça para ter acesso a áudios extraídos da caixa preta do avião da Voipaz que caiu no último dia 9. A Justiça Federal pode autorizar a quebra do sigilo de dados analisados pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A solicitação foi feita já na semana retrasada pela Polícia Federal, encaminhado ao Ministério Público Federal, e a Advocacia Geral da União também deve se manifestar sobre esse pedido. É um próximo passo da investigação para o resultado dos exames do acidente. O laudo do local da queda tem um prazo de conclusão de até 90 dias para determinar o posicionamento da aeronave, a quantidade de corpos, os danos com base em fotos. E o laudo do sinistro aeronáutico tem prazo de conclusão de até 1 ano. 90 dias para a cena do acidente, 1 ano para a conclusão completa.
Não é o que a gente está acostumado a ver em outros tipos de investigações, né? As respostas costumam vir mais rápidas para que haja também um cuidado de não se repetir uma cena como essa. Mas acidente aéreo é extremamente complexo e não vou ser eu que vou contestar os prazos que são determinados por quem precisa de tempo também para trabalhar em algo que todos os especialistas dizem. Acidente aéreo nunca é por um único fator, é uma soma de fatores. Então entender essa soma de fatores é parte também dessa investigação. Para a gente fechar aqui mais uma participação com os nossos ouvintes, o Edson Elias, ele diz pra gente, primeiro ele questiona, bom dia, aviação no Brasil, ela é mesmo segura? Por que será então que não existe uma companhia aérea que não esteja endividada ou algumas que estão até em recuperação judicial? Tem alguma com superávit? Será que cedo ou tarde essas dívidas não vão respingar na segurança? É um questionamento importante que faz o Edson Elias, que também fala a respeito da fala do presidente Lula no evento de Hortolândia na última sexta-feira em relação à Anvisa. A resposta dada por Antônio Barra Torres a Lula foi bem pontual, escreve o Edson Elias. Citar a morte de algum familiar da Anvisa foi de uma infelicidade total para justificar medicamentos, sendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já tinha alertado sobre a falta de funcionários. Como sempre, declarações equivocadas de um presidente que, na opinião do Edson, deveria ser um exemplo para a nação ao fazer pronunciamentos. Também achei que foi, sabe aquele comentário um tanto raso que a gente, às vezes até faz, numa conversa entre amigos, num grupo de WhatsApp, o dia que morrer alguém da família, eles vão atrás. Um presidente da República tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de falar isso, porque ele está dizendo da equipe de trabalho que está já sobrecarregada e da qual ele já foi avisado que está sobrecarregado. Então, esse cuidado eu acho que sempre é importante. O presidente Lula, ele é marcado pela oratória com uma capacidade única na política brasileira de falar para diferentes públicos de diferentes maneiras. Com técnicos, ele fala com um jeito, com um público mais simples, quase sempre num tom eleitoral, ele fala num outro jeito. Para explicar questões técnicas complexas, ele tem uma facilidade, mas não é caso raro também quando o presidente Lula confunde esses discursos e às vezes solta uma frase que depois ele tem que correr atrás e dizer que não foi bem isso que ele quis dizer. Muito parecido com o que fez o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com uma colega aqui do Grupo Bandeirantes da Band News, que fez uma pergunta absolutamente protocolar: como está a situação do Mike? Faria uma outra pergunta sobre a convocação do Estevão para a seleção brasileira e recebeu uma das respostas mais ridículas que eu já vi dos últimos anos do futebol brasileiro, com uma grosseria, um tom de machismo, uma resposta totalmente fora do tom desse que é o maior técnico da história do Palmeiras, mas isso não anula o fato de ser um técnico que muitas vezes também demonstra uma arrogância nas entrevistas coletivas. E essa do final de semana foi bem marcante, bem complicada a fala do senhor Abel Ferreira na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa, muito elogiado pelo treinador, principalmente no gramado. E já que falamos de esportes, esse é o assunto a partir de agora dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Tá chegando nossa área com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista para repercutir o final de semana que começou para o futebol de Campinas na sexta-feira com a amarga derrota da Ponte Preta em casa para o Operário, o adiamento do jogo entre Botafogo e Guarani na cidade de Ribeirão Preto. Carlos Henrique vai trazer para a gente se já há uma atualização de uma nova data ou não para essa partida acontecer. E a rodada também do Campeonato Brasileiro, que tem o Fortaleza, líder da Série A no país. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação, eu me despeço, agradeço de você e faço o convite. Continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações